Puta merda. Mas tava aberto, velho. Desculpa, eu tenho obrigação de saber. Olá, meus queridos amigos, este aqui que vos fala, o senhor Renan Santos, esteve em Brasília nessa última semana. Sim, estive lá, acompanhado do meu querido amigo japonês Ken Kataguiri, acompanhado do meu querido amigo e deputado Paulo Eduardo Martins. Estávamos lá conversando, trocando ideia, e fui acompanhar essa primeira semana de transição entre o governo de Michel Temer, do PMDB, e de Jair Bolsonaro, do PSL. Tirei minhas impressões, vou trazer aqui pra vocês as coisas que eu acabei descobrindo, gostando e não gostando, tá? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho e se quiser continuar ajudando a gente, www.mbr.org.br/contribua. Pois bem, meus amigos, passaram-se as eleições, Jair Bolsonaro está eleito, e agora aquele momento de juras de amor entre as várias forças e tal começam a passar. A realidade começa a se impor. Só se fala agora em o quê? Em reforma da Previdência. E isso faz muito sentido. Com um país quebrado, um país muito atrapalhado do ponto de vista fiscal, fazer reforma da Previdência não é vamos dizer assim, um luxo do Paulo Guedes, é uma obrigação. E aí precisa-se que a reforma seja feita ainda esse ano, a bem da verdade, isso tem que ser dito, para que no ano que vem ele tenha calma para fazer uma reforma que mude o modelo previdenciário brasileiro. O Paulo Guedes ele é muito ambicioso, ele quer mudar não apenas o modelo previdenciário brasileiro, mas ele quer atualizar também o modelo trabalhista brasileiro. De certa forma, ele quer atualizar o Brasil para que ele tenha leis que atuem nessa parte tanto previdenciária quanto trabalhista, adequadas ao mundo moderno, onde você tem alta concorrência e novos tipos de emprego, onde uma pessoa não está igual no século XIX ou como no século XX, preso numa fábrica com horários certinhos, as pessoas trabalham com horários diferentes, é um mundo muito mais dinâmico e ele quer adequar isso. Se ele vai conseguir, vai depender muito deles aprovarem agora, esse ano, já uma versão da reforma da Previdência. Então ele esteve em Brasília, o PSL, o Jair Bolsonaro, a equipe nova de governo esteve em Brasília para conversar, conhecer Michel Temer, conversar com o Congresso, participar de alguns eventos, e eu estive lá. Viajei, fui com o Kim conversar com o pessoal, fui entender bem o que está acontecendo e fui me informar no Congresso. Nós temos nossos contatos, nós temos nossos amigos, e aí vamos trazer para você as 5 principais coisas que eu vi sobre o novo governo. Vamos lá, vamos às coisas que eu vi. Coisa número 1, o bolsonarismo ainda é o caos. Pois é, a gente sabe muito bem que o Bolsonaro foi eleito com uma anticampanha, com uma não campanha, que o grupo ligado a ele é um grupo muito pequeno, não um grupo extenso, também não tem grandes nomes que participaram do alto clero, então essa transição vai ser um pouco doida, né? Porque você tem pessoas que praticamente nunca tiveram contato com o poder executivo ou mesmo com o serviço público no Brasil. Então é uma grande novidade e vai gerar muita confusão. Uma das confusões que eu vi, por exemplo, foi no caso ali da presença dos jornalistas no Congresso durante a comemoração dos 30 anos da Constituição brasileira, né, que ocorreu ali no Senado. O Bolsonaro disse que por questão de segurança não queria jornalistas lá, falou para os jornalistas caírem nas galerias, mas o Eunício achou aquilo um absurdo, falou que tinha que colocar assim, porque é uma tradição, a casa nunca deixou de manter os jornalistas ali presentes para fazer as entrevistas, para fazer a cobertura ali de baixo, e não seria diferente ali com o Bolsonaro. Ele desautorizou o Bolsonaro nisso, no que eu acredito estava certo. Houve um esquecimento de algumas tradições que são parte da nossa república, e tradições e costumes acabam fazendo parte. Outra coisa que a gente acabou reparando foi a bagunça das declarações. Uma hora tá o Onyx desautorizando o Paulo Guedes na coisa da Previdência, aí o Paulo Guedes fala que tem que dar uma apreensão no Congresso, aí o Bolsonaro desautoriza o Paulo Guedes, só que depois que o Onyx falou que era contra ter reforma da Previdência, o Bolsonaro vai e fala que é a favor de ter reforma da Previdência esse ano, ele autoriza um modelo novo e depois conversa, só que ele não passa, e aí fica uma coisa um pouco confusa. Tá havendo ainda muita comunicação atrapalhada ali pro Congresso e pro próprio governo Temer, pelo que eu chequei com os interlocutores que eu tenho. O governo ainda está passando mensagens um pouco contraditórias. Essas mensagens contraditórias atrapalham para que ele consiga, por exemplo, exercer a maioria para passar a reforma da Previdência ainda esse ano, que é uma coisa muito importante para o Paulo Guedes, é muito importante para o Bolsonaro. Quando você passa as mensagens contraditórias, você gera essa confusão, aí você gera resultados ruins que eu vou comentar posteriormente. 2. O Centrão quer colocar o governo na linha. Pois é, todo mundo sabe que o Centrão, desde a época da redemocratização, assumiu um papel muito importante, cada hora com um nome, mas o que nós podemos definir hoje eles constituem aquele meio que, se de um lado você tem o PSL novo, alguns parlamentares de direita, e do outro lado você tem uma esquerda forte, com mais de 140 deputados, quem vai definir para que lado vai votar a Câmara dos Deputados, por exemplo, será o famoso Centrão. E o Centrão, ele tá de olho, obviamente, em manter essa influência dele, e ele entende que o governo Bolsonaro vai pra cima e vai falar, e vai acontecer, e ele tá começando a jogar. Algumas coisas que percebi, pouca gente falou, o Rodrigo Maia organizou um jantar com diversas lideranças partidárias, presidentes de partido, para tentar fortalecer sua candidatura. A candidatura dele ainda que não colou, antes ela era óbvia, todo mundo sabia que o Rodrigo Maia seria o próximo presidente da Câmara novamente, mas não é assim que tá rolando. Ainda assim ele teve
jantar importante, contou com presidentes de diversos partidos, está tentando se cacifar. O Rodrigo Maia, que já ouvi falar, corre no Congresso, que ele já avisou, por exemplo, para a turma do Bolsonaro, eu ajudo aí na reforma da Previdência, mas vocês têm que me ajudar até a minha presidência da Câmara. Coisa que eu acho que não deve ser feito, porque o intuito do Rodrigo Maia, e basta olhar a postura dele com o próprio governo Temer, não é exatamente um intuito bacana de parceria ali, é um intuito onde ele fica fazendo jogo o tempo todo. Ele foi um cara que se aliou, por exemplo, com o PCdoB para ganhar a presidência da Câmara. Então tem que ser muito cuidadoso com isso. Outro ponto que tem que ser observado é essa derrota que o Brasil teve com esse aumento judiciário, que foi uma coisa muito bem coordenada ali envolvendo PSDB e MDB ali no Senado, né? Eles criaram uma bomba que vai atrapalhar os estados, porque é um efeito cascata, e uma bomba que pega muito mal do ponto de vista orçamentário. E aí você cacifa muito o Temer, porque o Temer pode ou não pode vetar isso, né? E aí o poder na relação do Temer com o próprio Jair Bolsonaro muda. Mas percebe-se que essa indisposição e esse jogo, né? Esse jogo utilizando pauta-bomba, que foi muito utilizado pelo próprio Centrão contra Dilma, ele já começou a acontecer com o Jair Bolsonaro. É como se o Centrão falasse, você quer governar, bonitão? Vem sentar com a gente, vem conversar, que desse jeito aí, só falando grosso e tal, não vai rolar. Então vai ser um jogo muito duro e vai ser um jogo muito complexo, né? E aí esperamos que o brasileiro esteja muito ativo, porque esse tipo de jogo, esse tipo de sabotagem não custa dinheiro no bolso do Bolsonaro, custa dinheiro no nosso bolso, que é a gente que paga a conta. Então a gente tem que ficar esperto que essa pauta bomba nesse joguinho de poder deles vai atrapalhar a nossa vida. Coisa número 3 são os primeiros afastamentos. Pois é, a gente já tá vendo os primeiros dissabores ali da equipe que participou da campanha do Bolsonaro, algumas pequenas brigas entre eles, e os próximos e primeiros afastamentos, né? Quem foi o primeiro afastamento que a gente viu aqui? Todo mundo tá falando que um Naban seria o ministro da Agricultura. Ele não é um cara muito bem visto no setor, né? Ele é presidente da UDR e ele atua muito mais numa linha, vamos dizer assim, uma espécie de um populismo rural do que, de certa forma, é bem visto pelos grandes nomes do setor. O agro sempre teve a melhor articulação política de todos os setores do Brasil. E eu sou testemunha do trabalho que o agro fez no impeachment. Ele trabalhou com a gente muito no final. Vocês vão ver isso no documentário do impeachment que a gente está fazendo, no livro que também está saindo com eu e o Kim escrevendo, contando a participação do agro ali também. O agro foi fundamental. Graças a essa postura institucional e essa força institucional que ele teve, ele sempre soube se proteger mesmo da esquerda, né? A esquerda já tentou de tudo para atrapalhar o agro brasileiro. Imagina, 13 anos de governo petista, e o agro, graças a essa institucionalidade, graças a essa força, ele conseguiu se manter. E através, pelo que eu percebi, de uma ação política muito forte do Onix, eles colocaram, em vez do Naban no Ministério da Agricultura, algum nome indicado por ele, colocaram a Tereza Cristina, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, e no que ela foi criticada pelo Naban, ele falou que era um nome político, uma indicação política, que, calma aí, vamos lá. Tereza Cristina, no passado dela, ela foi uma das pessoas que introduziu a raça Brangos no Brasil, melhorando a qualidade da nossa pecuária. Ela é do setor, a família dela é do setor, e além de tudo, ela é forte politicamente, o que é uma vantagem. A gente tem que parar de ficar querendo negar política, ainda mais que precisa obter maioria no Congresso. A Tereza Cristina é um ótimo nome, é uma mulher, o que abranda também aqueles ataques idiotas que vem da imprensa, é respeitada na CNA, ela é um nome técnico, ela é respeitada na frente, ela é respeitada pelos institutos, pelo setor da soja, pelo setor da pecuária. Então assim, foi um puta gol de placa, e de certa forma o Naban, que é um cara que participou muito do bolsonarismo, ficou escanteado. Outro que está sendo escanteado é o Julian Lemos, que é um dos caras que também participou do bolsonarismo há muito tempo. É um cara que tem uma postura que eu pessoalmente não gosto, um estilo meio agressivão também, tem um passado que, se ele ficasse muito perto do Bolsonaro, será utilizado pela imprensa para ataques contra ele, e ele estava na equipe de transição e depois não foi efetivado. Também afastaram um rapaz que se dizia marqueteiro do Bolsonaro, mas que foi desautorizado pelo Carlos Bolsonaro, e de certa forma talvez ele estava realmente querendo aparecer. O Carlos Bolsonaro é o cara que sempre tocou as redes do pai, e o Carlos Bolsonaro, agora chega, ele fez 90% do trabalho, aí na reta final chega um cara e fala que é o mago, porque é uma coisa que acontece, você anda em Brasília, o que mais tem é eu sou o cara responsável pela campanha do Trump, sempre tem alguém responsável pela campanha do Trump por lá, um cara responsável pela campanha do Obama, um cara responsável pela campanha do Macron, do Macri, e agora com certeza vão aparecer os caras responsáveis pela campanha do Bolsonaro. Isso é natural. E aí vai pintar oportunista para tudo quanto é lado. 4. Onix ganha força. Pois é, Onix Lorenzoni é um parlamentar do DEM, ele é um parlamentar que nunca foi considerado, vamos dizer assim, alguém do alto clero. Além de que ele tenha tido papel importantíssimo no impeachment, e um papel importantíssimo, por exemplo, na época do Mensalão. Ele, inclusive, eu li um livro que ele escreveu sobre isso na época. Ele foi um dos deputados mais atuantes, e é uma pena que na época do Mensalão a posição do Onix não tenha preponderado, e preponderou a posição do Fernando Henrique Cardoso, que era leniente com o Lula. O Onix Lorenzoni sempre foi muito ligado à bancada da bala, ele é um cara que tem uma formação liberal, a Fundação Naumann, que é uma fundação alemã, um partido liberal alemão, já fez treinamento com ele, é um cara que sabe do que fala, é um cara que sabe o que defende, e é importante que ele hoje, quanto
ele vai ser o ministro da Casa Civil, ele é hoje o responsável pela transição, ele tem essa fluência e tem essa força dentro do Congresso. Ano passado e ano retrasado ele teve grandes problemas, a gente chegou a comentar a época, porque ele tentou levar a pauta das 10 medidas para o Congresso, aquilo gerou um grande turbilhão, aquilo atrapalhou a época muito o governo Temer, muita gente criticou, muita gente foi a favor, outros, é a favor das 10 medidas, outros, mas as 10 medidas são populistas, eu pessoalmente não gosto das 10 medidas, mas, de certa forma, o Onyx havia se atrapalhado no Congresso ali, e aí ele ficou trabalhando na dele quietinho, se reconstruindo, e aí ele se reconstruiu e hoje ele é um dos homens mais importantes do país, é um homem que tem uma responsabilidade muito grande, né? Minha experiência com o Onyx foi sempre boa. Quando a gente fez a marcha pelo impeachment, o Onyx foi lá e recebeu a gente, esteve conosco lá em Valinhos num evento, foi uma das primeiras pessoas a receber eu e o Rubinho no Congresso, ainda em 2014, para ensinar a gente os meandros, a aprender a andar naqueles corredores, então nós somos muito gratos, nós temos um histórico muito bom com ele. Ele vem tendo conversas muito boas com os parlamentares do MBL eleito também têm tido conversas muito boas, e ele tem uma compreensão do Congresso como um lugar que ele precisa aglutinar forças. Aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi muito importante na nomeação da Tereza Cristina, como eu disse agora no ponto anterior. E se ele continuar impondo essa visão nos outros temas, o Brasil e o governo Bolsonaro vão ganhar bastante. Quinto ponto, MDB quer cooperar. Olha, o que será? O governo do presidente Michel Temer está querendo cooperar, e é isso que eu percebi, isso que eu vi, e isso não apenas eu estando lá, né? O MDB soltou um documento oficial comentando sobre os resultados da Ponte para o Futuro durante o governo Michel Temer e também sobre a continuidade disso, mostrando que o partido programaticamente quer manter essa mesma linha de ajuste fiscal, de combate a privilégios, que foi uma tônica aí das reformas que o governo Temer levou, e isso é muito bom porque é a mesma linha que o ministro agora da Economia, ministro da Fazenda, não sei qual vai ser o nome do cargo, o Paulo Guedes está querendo adotar, né? Mostra que programaticamente o partido pode ir na linha do governo. E isso é reforçado pela postura do presidente Michel Temer, que vem sendo muito republicano nessa transição, né? O Michel Temer vem se colocando à disposição, as declarações que ele vem dando sobre o Bolsonaro vêm todas sendo muito boas, ele convidou o Bolsonaro para participar da agenda externa de viagens e tal, o que sinaliza um processo republicano de transição de um governo para o outro. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Vamos lembrar que o Michel Temer, ele foi alvo de grandes ataques vindos da imprensa, especialmente ano passado naquela armação do Joesley, e o Bolsonaro, à época, e verdade tem que ser dita, se comportou de maneira errada e populista. O Bolsonaro entrou no Fora Temer junto com a esquerda, ficou lá, fiquei fora Temer, vou votar, não sei o que, votou pela saída, pela queda do Michel Temer, o que eu considero uma grande responsabilidade, porque justamente, né, essa irresponsabilidade que o Joesley, que através de uma fake news junto com a Globo, tentou derrubar um governo, foi o que derrubou, por exemplo, a reforma da Previdência, que tá fazendo falta para quem? Pro Bolsonaro agora que é presidente, né? Na época o MBL foi contra, apanhou, vocês recebem dinheiro, são comprados, toda aquela ladainha, aquele discurso de merda que fazem para tentar atacar a gente, mas nós fomos firmes, nós tivemos hombridade. Então nós somos coerentes lá e somos coerentes aqui. E o Michel Temer tá passando por cima de eventuais rusgas, de eventuais irresponsabilidades, e tá sendo muito bacana. E o Bolsonaro também tá sendo republicano agora. Então essa relação republicana entre os dois presidentes é muito importante. Isso foi muito comentado ali em Brasília e eu pude perceber, pude ver nessas conversas. Obviamente que a gente percebe que outros setores do MDB, o MDB lá do Senado, estão dando outro recado, né? Quando passaram ali aquele aumento de salário para o judiciário, e o que de certa forma também colateralmente aumenta o poder de barganha do presidente atual, o Michel Temer, nessa relação que ele vai ter com o Bolsonaro. Ainda assim, o que fica claro, o MDB programaticamente e o Michel Temer, do ponto de vista de responsabilidade, estão agindo de uma maneira muito bacana. Ele também se dispôs a resolver a questão da reforma da Previdência esse ano. Então, se ele o fizer, se ele colocar a tropa dele na rua, além de terminar o governo dele com chave de ouro, ele também ajuda muito o próximo governo, ajuda muito o Paulo Guedes. Eu pretendo ajudar nisso aí, o MBL também tem que ajudar nisso aí, e de certa forma, se o MDB se comportar de maneira republicana aí nos próximos anos, né, não sei se isso vai acontecer, mas se esses sinais se tornarem verdade, é um grande sinal para as reformas, é um grande sinal para o Brasil, um grande sinal para o governo do Bolsonaro, para a gestão do Paulo Guedes e para que a gente também transforme o Brasil num país mais liberal. Então esses são as 5 coisas que eu vi, são as coisas que eu vi nessa viagem, vou fazer outras viagens, é importante o MBL estar presente, agora a gente tem deputados lá também, muda de forma completamente nossa relação com o poder em Brasília e a gente vai sempre trazer para vocês aqui no canal as nossas impressões e tudo aquilo que nós vimos. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.